Muito bem, o nosso tema da presente aula são os chamados médiuns sonambúlicos. Isso é um termo bastante interessante e vocês vão conseguir compreender com as explicações que nós vamos trazer. Conforme o nome indica, as pessoas que possuem esta particularidade em sua manifestação mediúnica somente são considerados médiuns ou somente atuam como intermediários entre os dois planos mediante uma condição determinada que nós conhecemos popularmente como sonambulismo. É muito mais do que aquele sonambulismo, vamos dizer assim, popular, de pessoas que andam à noite de forma inconsciente. Esse estado peculiar de consciência pode ocorrer de forma espontânea ou mediante a hipnose ou o magnetismo, ou seja, ele pode ser induzido na pessoa. Nos trabalhos apométricos, principalmente, nós temos, em alguns casos, as faculdades de alguns participantes que aparentemente não tinham um potencial mediúnico ostensivo, acentuadas pelo fenômeno da projeção astral induzida pelos pulsos magnéticos utilizados e exercidos pelo operador apométrico. No livro dos médiuns, Kardec faz uma explicação sobre os chamados médiuns sonambúlicos, que eu tomei a liberdade de trazer para a nossa apreciação. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos, entrelaçados numa pessoa. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. Observem aqui que é considerado como sonambulismo um desprendimento da alma do seu corpo físico, ou seja, um fenômeno que mais tarde foi analisado e estudado em vários livros como projeção astral, viagem astral. Nós temos uma literatura farta sobre esse assunto e eu recomendo que ela seja consultada, seja lida, seja estudada para que você possa adquirir conhecimentos. Conhecimento facilita o controle. O que ele externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que em estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma, ou seja, está descolado das limitações que o seu cérebro físico impõe. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos, vai ao chamado plano astral ou espiritual em consciência. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo e o que diz não vem de si mesmo. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime o de outrem. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com o sonâmbulo. Aqui entra, então, o encaixe, a sobreposição e, de repente, a melhor utilização das faculdades com mais liberdade. Então, o espírito pode se comunicar também com o sonâmbulo. Dá-se o mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Os sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Acontece, sim, nos trabalhos apométricos, de nós termos esse tipo de observação desses fatos à medida que nós induzimos
os participantes a esta projeção sonambúlica. Podem confabular com eles e transmitir-lhes nossos pensamentos. E é assim que nós atuamos, às vezes, sem que haja necessidade do chamado fenômeno da incorporação mediúnica, ou seja, o espírito não precisa se manifestar através de um médium de psicofonia. Pode ser feito? Sim, dependendo da necessidade, nós procedemos dessa forma. Mas, quando nós conseguimos o contato com as entidades sem que seja necessária a incorporação, fica bem mais tranquilo de nós trabalharmos no plano espiritual, todos nós projetados. O que dizem, fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Isso aqui, voltando, são os estudos que Kardec fez lá no livro dos médiuns. Aqui está um exemplo notável em que uma duplação do espírito e do sonâmbulo se revela de modo inequívoco. Um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos de inteligência muito vulgar e de instrução extremamente escassa. Uma pausa aqui, antes de entrarmos no detalhamento. Era comum, à época de Kardec, que os magnetizadores, e Kardec também era um magnetizador, antes de ser o codificador da doutrina espírita, ele era um magnetizador, e havia muitos experimentos de indução ao sonambulismo magnético. Isso pode ser encontrado também em várias obras sobre magnetismo. Nós tratamos um pouco disso no nosso estudo do magnetismo terapêutico, que faz parte desse curso também. Observem aqui. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excelia, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Eu mantive aqui a palavra que Kardec utilizou, que é esta aqui. Opa, vamos voltar. Vamos marcar aqui com um marca-texto. Esta palavra que a gente não costuma utilizar no nosso linguajar comum. Excelia é a mesma coisa de exceder, de ter excelência, certo? Então mantive aqui para poder conservar a fidelidade com o texto. Então o rapaz apresentava uma excelência, um conhecimento profundo em alguns assuntos médicos. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe, agora é preciso que indiques o remédio. Ou seja, ele tinha descrito o que ele tinha observado, o que estava acontecendo com o consulente. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. Quem é este anjo doutor de que falas? O que dita os remédios. Não és tu, então, que vês os remédios? Oh, não. Estou a dizer que é meu anjo doutor quem os dita. Quem mos dita, ou seja, dita para mim. Observe aqui que é uma atuação mediúnica combinada com o sonambulismo. Em estado sonambúlico, ele conseguia se comunicar com uma entidade que era quem exercia as funções de médico. E era esta entidade que conhecia os remédios, ele não conhecia. E foi bastante honesto aqui em dizer que não podia entrar nesse campo, porque este não era o campo da competência dele. Isso é muito importante também, a ética no trabalho
quando você está trabalhando sob essas condições, de saber quais são os seus limites, o que você pode dizer, o que você não pode dizer, e não ficar, neste caso, mistificando, ou seja, assumindo as funções de outro só para manter um status de médium. Assim, neste sonâmbulo, a ação de ver o mal era dele próprio, mas a ação de passar os remédios era de outro, e não estando esse presente, ele não podia nada dizer. Quando só era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava de anjo doutor, era sonâmbulo médium. Ou seja, quando ele estava sozinho, ele era somente um sonâmbulo. Conseguia fazer as atividades do sonâmbulo. Quando estava presente a entidade, ele funcionava como um sonâmbulo médium. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se irradia no organismo e que independe em absoluto da evolução, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Isso significa que pessoas boas, pessoas desequilibradas e pessoas maldosas podem deixar o seu corpo físico com lucidez. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e, ao mesmo tempo, incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. O que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos em que use, conforme o grau de sua evolução ou de inferioridade, o seu próprio espírito. A assistência, então, de outro espírito pode suprir-lhe as deficiências. É o que acontece quando nós nos reunimos em grupo com o objetivo de ajudar as pessoas. Nós atraímos para este trabalho também a presença de entidades que vêm em sintonia com o processo, criando um laço, criando uma estrutura, inclusive de proteção, de resguardo, para que a gente possa trabalhar. A ética, a vontade de ajudar, os processos de renovação moral facilitam com que os trabalhos sejam assessorados por espíritos de elevação maior que também querem fazer o bem. Quando falta isso, quando a presença ou o interesse dos membros do grupo é diverso, os trabalhos se processam de acordo com o desejo, a vontade e a sintonia dos seus componentes. Mas um sonâmbulo, tanto como os médiuns, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. É o processo de sintonia que nós acabamos de dizer.